Fala, paz do Senhor, igreja. Amém, igreja? Ô, igreja abençoada. Você é uma bênção. Sua casa é uma bênção. A sua família é uma bênção. E que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa. Amém? Para nós ganhar tempos, quem trouxe a palavra de Deus, abra no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Eu vou ler 4 versículos para nós ganhar tempo, porque depois ainda tem uma outra oferta. Vamos ver o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã. Você que entrou nessa casa de oração pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se Deus estiver falando no seu coração, fique à vontade. Se quiser aplaudir o Senhor, dar glória a Deus, fique à vontade, amém? Ezequiel 47, eu creio que está aqui para quem, os visitantes. E saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel a medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, água que dava pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que dava pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas, me dava pelos lombos, e mediu mais 1000, era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que devia passar a nado no ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste o filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Curva a sua cabeça. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graça nessa manhã, Senhor. Ó Deus, sabemos que tantas vidas precisam de um milagre, Senhor. Quero que tu nessa manhã tu visita a Vera, Senhor. Ela precisa de um milagre, a sua casa precisa de um milagre, essa Covid, Senhor. Toda a sua família agora está precisando de um milagre, Deus. E que nós, como igreja intercessora, nós intercedemos não só pela vida da casa da Vera, mas por todos que também precisam de um milagre, Senhor. Por todas as vidas, Senhor, que estão entubadas, Senhor. Por todas as vidas que estão sofrendo, que nessa hora milhares, Senhor, no mundo todo estão chorando de ter perdido seus familiares, Senhor, seus amigos. Ó Deus, tu és um Deus de já, Senhor. Tu és um Deus de hoje, Senhor. E tu és um Deus que será sempre eternamente, ó Pai. Senhor, me dá unção nesta manhã, me dá graça, intrepidez da tua palavra, que eu não venha ferir a tua paisagem, Senhor, mas que teu Espírito possa falar no meu coração e transmitir para a tua igreja, porque esse povo foi comprado pelo teu sangue, Senhor. E que estão nos assistindo, Senhor, foi comprado pelo teu sangue precioso do Calvário, que me esconde nesta manhã atrás da sombra de Cristo, que tu cresça e eu diminui, Senhor. Que tudo seja para a tua glória, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quero dar um título para essa mensagem. Tem uma imagem: águas profundas. Ou se não, os 4 estágios da vida do crente. Pode sentar, fica à vontade. Amados, quando nós abrimos a palavra de Deus no Antigo Testamento, nós observamos a vida do profeta Ezequiel. Esse é um profeta das visões. Esse é um profeta das revelações. No capítulo 1, no versículo 1, na parte B, Ezequiel, ele estava
no cativeiro da Babilônia. E na parte B ele diz: junto ao rio Quebar, os céus se abriram. Eu vi visões de Deus. Mesmo no cativeiro da Babilônia, longe da sua pátria, Deus abriu o céu para o profeta. Os céus se abriram. Eu vi visões de Deus. Ele tinha certeza. Ele tinha convicção naquilo que estava vendo. Por isso escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Ele tinha certeza, irmão. O problema hoje, somente no século 21, é que muitos profetas ou profetizam, não está tendo visão de Deus, não está tendo revelação de Deus, não está tendo profecia de Deus, mas para não perder o título de profeta, começa a entregar aquilo que Deus não falou. E é por isso, irmão, que quando Deus usa um vaso, um homem, uma mulher de Deus, entrega algo de Deus, as pessoas não têm dado mais crédito para a palavra de Deus, para a profecia de Deus, porque tem muitos mercenários, picareta, entregando visões, revelação, que não é de Deus. E por isso que as pessoas não têm dado crédito quando Deus usa um vaso. E a Bíblia diz no livro de Ezequiel, não vou jogar o versículo, mas diz: ai daquele profeta que diz assim, diz o Senhor, quando eu não falei. No capítulo 2, no versículo 1, Deus vai falar com o profeta, dizendo: filho do homem, põe-te em pé. Põe-te em pé, e eu falarei contigo. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus não fala com ninguém deitado, sossegado, que não tem compromisso com a sua palavra e com santidade. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. É isso que o apóstolo Paulo diz: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Porque já é hora, irmão, de nós despertarmos do sono, como diz o apóstolo Paulo. Porque a nossa salvação, ela está bem perto de nós, de quando se tornamos crente. A nossa salvação, irmão, o nosso encontro com Cristo está bem pertinho. Provavelmente quem se converteu há muito tempo atrás, irmão, ou agora, já está perto da salvação. Já é hora de nós despertarmos do sono. Não precisa colocar não, é Romanos 13, 11. Porque a nossa salvação está agora bem mais perto de nós, de quando se tornamos crentes. No capítulo 3, o versículo 16, 17, 18, 19, já que eu acho que eu vou ter o 21. Deus vai falar com o profeta, e Deus vai falar
colocar ele como atalaia. Louvado seja o nome do Senhor. Joga o 16. É o 16 com a atalaia. Pula para o 16. Ezequiel 3,16. Os 7 dias veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca virá a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu caminho, do seu mau caminho, para lhe salvar a sua vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas tu, seu sangue, da tua mão não te requerei. Versículo 19. Mas se avisar o perverso, e ele não se converter da sua maldade, e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Versículo 20. Também quando o justo, um crente, se desviar da sua justiça, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não avisaste, no seu pecado morrerá, e a sua justiça que praticará não será lembrada, mas o seu sangue da tua mão requerei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peques, e ele não pecar, certamente viverá. Foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Então nota, irmão, que a responsabilidade de quem sobe no altar, quem pega a palavra de Deus, é muito sério. Muitas vezes nós trazemos palavras só de bel prazer, agradar o povo, e a Bíblia diz: se o justo, o atalaia, se ele não avisar o justo que ele está errado, e se ele pecar, morrer, Deus vai cobrar do pregador, porque ele não ensinou, porque ele não falou. Mesma coisa com o pecador. Se eu não falar, Deus vai me cobrar. Se eu chegar aqui, irmão, e eu falar somente palavras agradáveis, palavra de coach agradável, como tem acontecido nesse século 21, as igrejas hoje enchem, transborda, porque é só palavra, irmão. Como Deus, Miquéia disse, o profeta dizia para o povo: é paz, enquanto não tinha paz. O profeta de Miquéia diz que Deus, os profetas, os sacerdotes diziam para o povo: Deus está contigo, enquanto Deus não estava. No capítulo 7, no versículo 1 e 2, Ezequiel, Deus vai falar do fim. Veio ainda a palavra do Senhor a mim dizendo: e tu, ó homem, assim diz o Senhor, o Deus acerca de Israel: haverá o fim. O fim vem sobre toda os 4 cantos da terra. Hoje eu vou falar um pouco do fim, que eu vou pular. No capítulo 8, eu vou no 6, 7, 8 e 9, mas eu vou falar algo 8, 6, 7, 8, 9 e 10. Mas eu vou falar um pouco do capítulo 1, 2. A Jacó não precisa colocar, somente o 6, 7. Deus vai falar com o profeta, vai dar uma visão para ele. E Deus, louvado seja Deus. Depois eu entro aqui nesse versículo. Deus deu uma visão e o profeta viu que o Espírito de Deus, a mão de Deus, pegou o profeta pelo cabelo e levou em visão
ao templo. Porque Deus queria mostrar para o profeta as abominações que estavam acontecendo dentro do templo. O pecado que estava dentro do templo. O espírito do ciúme que estava dentro do templo. As panelas que estavam dentro do templo. Deus queria mostrar para o profeta, pegou pelo cabelo e levou a ele. Eu creio, irmão, que muitas vezes Deus tem que pegar nós pelo cabelo e dizer: não é por aí que você tem que ir, não. Aí é caminho largo. É o caminho aqui. Esse caminho que você está indo é caminho que parece bom, mas é um caminho de perdição. Esse caminho que você está indo, você está se moldando com o mundo, você está no curso do mundo. Esse caminho é aqui. Versículo 7. Pode já no 7 direto então. E me levou à porta do átrio, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Eu vou parar um pouquinho aí. Deus mostra para o profeta um buraco. Porque Deus estava mostrando para o profeta que ele ia revelar pelo aquele buraco o que estava acontecendo dentro do templo. E o que me chama a atenção é que aquele buraco não estava numa posição alta, para o profeta não ficar na ponta do pé. Isso é um sinal de fuxiqueiro, querendo saber o que está acontecendo do outro lado, no quintal do vizinho. Vem, estão brigando, vem. Não. Deus não colocou esse buraco lá embaixo para o profeta ficar deitado, sossegado, para ver as visões, as revelações de Deus que estava acontecendo dentro do templo. Deus colocou esse buraco na posição que somente o profeta ia enxergar as coisas de Deus, na direção do joelho. O profeta de joelho, o buraco batia justamente quando o profeta se ajoelhou e olhou pelo buraco. Deus começou a mostrar: é no joelho que Deus te revela, que Deus te mostra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós só vamos vencer essa pandemia no Brasil e no mundo quando a igreja estiver de joelho. Enquanto a igreja estiver discutindo partidos de direita à esquerda, Deus não vai operar. A igreja tem que viver de joelho. Esse joelho que nós vamos vencer essa pandemia no mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vale um homem de joelho, uma mulher de joelho, do que milhares de exércitos. Quando aconteceu com Moisés, e quando Moisés estava de joelho, Josué teve a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me levou à porta do átrio, e eis que havia um buraco. Versículo 8, para ganhar tempo. Cavei na parede, eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as abominações. A minha tradução hebraica, a marca, diz: as coisas diabólicas, as coisas malignas que eles fazem aqui. Versículo 10. Entrei e vi toda forma de répteis, de animais, de todos ídolos da casa de Israel, pintado. Na tradução moderna hoje diz tatuado na parede do templo.
Deus mostrou para o profeta: olha como está a parede do templo. A parede está tudo pintada, com animais, com estrela, com sol, com luas, com golfinho e com todos os ídolos. Coisa diabólica que estão fazendo na parede do templo. E o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3, 15 e 16. Paulo diz: não sabeis que o vosso corpo é parede, é templo do Espírito Santo? Eu sou um roqueiro muito louco, fui muito louco, mas eu sei o que Deus está falando aqui, porque Deus falou comigo há muito tempos atrás. Paulo diz assim, 1 Coríntios 3, versículo 15 e 16: não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo? Que vosso corpo é templo do Espírito Santo? E aquele que destruir o templo de Deus, Deus vai também destruir. Porque o templo de Deus sois vós, que é santo. Treze, 15. E aquele que destruiu o templo de Deus, Deus também o destruirá. Não sabeis que o vosso corpo (3, versículo 15 e 16) é templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Aquele que destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Porque o templo de Deus é santo, que é vós. É 3, viu? Deixa, pode. 3,15. Então, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Voltando lá em Ezequiel 8, versículo 10. Deus estava mostrando isso para o profeta. Deus estava revelando para o profeta que a parede do templo estava toda pintada com coisas diabólicas. Deus falou para Moisés, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 19, 28 de Levítico: jamais você vai fazer alguma marca no seu corpo em homenagem a alguma pessoa que já morreu. Não faz esse tipo, uma homenagem no vosso corpo de alguma pessoa que já morreu. Porque eu sou Deus, eu abomino essas coisas. Talvez você, por não conhecer a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Não conhecendo Levítico 19, 28, começa a fazer marca em homenagem a alguma outra pessoa, e aquela pessoa alcançou a vida eterna, e você, pela sua ignorância, pode perder a sua salvação. No capítulo 37 de Ezequiel, Deus deu uma visão para o profeta de um vale de ossos seco. Deus dá uma visão, veio sobre mim a palavra do Senhor, e Ele me levou em espírito no espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. Eram muito numerosas, a superfície do vale estava sequíssima. Então me perguntou: filho do homem,
acaso poderão viver esses ossos? E respondi: Senhor, só tu sabes. Próximo versículo: então profetiza e diz: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu comecei a profetizar, veio um vento, louvado, e tomou aqueles ossos e deu vida para aqueles ossos. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 47, que foi a nossa leitura, eu vou basear uns 4 versículos. A Bíblia diz algo tão tremendo no versículo 1. Joga para o 1, Jacó, joga no versículo 1, 47, 1. Depois nós pula para o 3, o 4, o 5 e o 6. A Bíblia diz aqui: depois disso, o homem que fez voltar a entrada do templo, eis que saía água do debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa do sul do altar. O profeta está tendo uma visão, que debaixo do trono de Deus, saíam águas cristalinas, águas puras. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz: há um rio cujas correntes se alega a cidade de Deus. E esse rio que saía, eu não vou pedir para Jacó mudar lá, mas vai deixar aí, no capítulo 22 de Apocalipse, 22, e mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Havia um rio, esse rio que o profeta está tendo visão, saía essas águas tão limpinhas, debaixo do trono de Deus. É um rio cujas correntes se alega a cidade de Deus. Mas Zacarias, no capítulo 13, versículo 1, ele vai mostrar qual é a finalidade desse rio saindo do trono de Deus, puro e cristalino. Zacarias diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Esse rio saindo do trono de Deus era um rio que ia purificar na terra a impureza e a purificar os pecados. Ele saía do trono de Deus. E o versículo de Ezequiel 47 diz que saiu um homem, acho que é o versículo 3, saiu com um cordel na mão. Ah, que coisa linda! E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E o homem saiu com uma corda. Esse homem do cordel é o Espírito Santo. O Espírito Santo todo ano, irmão, ele mede meu crescimento, o teu crescimento, o teu crescimento, o teu crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Todo ano, após ano, o Espírito Santo, ele está medindo o seu crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele saiu com um cordão, uma corda, ele começou a medir as águas. E as águas começou a dar pelos
tornozelo. Esse era o crescer, a água estava por aqui. As águas só batiam no tornozelo. É nesse estágio que as crianças gostam. É nesse estágio, irmão, quando você leva seu filho pequenininho na praia ou no rio, ali, quando as águas estão batendo nos pezinhos dele, no tornozelo, ele pula, ele brinca, ele corre, ele brinca, se diverte, vai para lá, vai para cá, porque as águas só estão simplesmente no tornozelo e nos pés. Quantos crentes, irmão, já tem ano na igreja, e se o Espírito Santo for medir o crescimento dele, está com água nos pés ainda. Pula, grita, roda, entrega a profecia, e palabalabaxalabacaia, e lá para lá, e vai para lá, e pula, se diverte. Mas quando o Espírito Santo mede o crescimento dele e dela, simplesmente está com água no joelho. E ele mediu mais 1000. Continua. E mediu mais 1000. E me fez passar pelas águas. Águas que dava pelo joelho. Já está crescendo. Água até o joelho. É nesse estágio, irmão, que o crente começa a ter maturidade espiritual. É no joelho que há um crescimento espiritual. Eu vim para Jesus em 87, estava com 29 anos, a irmã Márcia estava com 19 anos. E eu lembro, irmão, que a igreja do século 20, quando ela chegava na igreja, os irmãos reuniam. A primeira coisa que a igreja fazia era vir tudo ao altar, jovem. Os músicos já ajoelhava, já ficava com água no joelho. Deus dá unção, dá graça. Não seja simplesmente louvor, não seja simplesmente palavra de homem saindo da boca para fora. Eles oravam, já vinha com o joelho. Quando o culto começava, quando o ministério de louvor tocava, os demônios caíam, quando não aguentava o poder de Deus, daquela igreja que já entrava com o joelho joelho, a água no joelho. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que voltar o primeiro amor. O pregador tem que voltar de madrugada, passar de joelho, meditando dias, horas, perder sono, porque eu amo o que me ama. O que de madrugada me busca, me acharão. É hora da igreja se dobrar, chegar no templo, mas já vir no altar, se dobrar. Os levitas, os músicos, quem está em cima do altar, já dobrar o joelho, para que a unção de Deus desça. Louvado seja o nome do Senhor, porque o fogo, ele vem não da nave, o fogo vem do altar, do altar, do altar, do altar, do altar. É de vocês que vem o fogo, é de vocês que vem o fogo, mas a igreja tem que ficar de joelho. O terceiro estágio é água nos lombos. Está crescendo. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. A água que dava pelo joelho. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que dava pelos lombos. Quando o crente chega em maturidade, que as águas já estão nos lombos. Lombos se fala de sabedoria, de saber manejar bem a palavra do Senhor. Procura apresentar a Deus que não tem esse envergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor. É nesse estágio, minha irmã, meu irmão, que ninguém mais te engana.
É quando você começa a buscar a sabedoria do alto. João Batista, ele estava com essas águas pelos lombos. A Bíblia diz que ele usava um cinto de couro em volta dos seus lombos. E a mensagem dele era a mensagem de poder, era a mensagem de conserto, era a mensagem que Deus abriu o céu. Quando João Batista pregava, mesmo falando de adultério, mesmo falando de fornicação, mesmo falando de pecado, a palavra de João era dura. Eis que o machado já está à raiz da árvore. Toda árvore que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. A mensagem de João era dura. Não diga que vocês são filhos de Deus, porque Deus pode fazer do mundano ser filho dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu batizo com água para arrependimento, mas vem um que eu não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. E muitos podem dizer, a mensagem de João era muito braba, muito dura. Só falava de pecado, de arrependimento, de prostituição, de adultério. E o próprio Jesus vai elogiar João e a sua mensagem, dizendo: de todos os homens que já passaram pela terra, não tem ninguém como João, o melhor dos profetas. Louvado seja Jesus. Assinava as mensagens, porque mensagem dura como essa que o Espírito Santo está dando a mim, para você, não é para te destruir, não é para lançar você fora da igreja, é que para você crescer na graça, é para você crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. As mensagens de João, Jesus o agradou. Mas pregador, Jesus, a mensagem dele era tão macia. Pregador, as mensagens de Jesus era só amor. É porque você erra não conhecendo as Escrituras. Jesus trouxe palavra de mensagem de amor. O povo estava seguindo ele só por causa daquelas palavras e do pão que ele multiplicava e do milagre. Quando Jesus mudou o discurso dele, como pregou duro em João, como João Batista, João 8 versículo 24: em verdade eu vos digo, se vocês não virem a mim, vocês vão morrer nos teus pecados. Essa foi a mensagem de Jesus. Jesus mudou o sermão dele, o povo tudo abandonou. É por isso que você vê muitas igrejas hoje embarrocadas e entupidas. Quando a Bíblia diz: onde está os cadáveres estarão os abutres. Ai das grávidas, igreja somente cheia, mas nada da palavra de Deus. E o último estágio para nós encerrar: 8 e 10, 9 e 10, 10 e 10. Águas profundas. Mediu mais 1000. E era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que devia passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Esse é o nível do crescimento espiritual. Água nos pés. As crianças gostam. E Paulo também, depois de ler na sua casa, Paulo está falando dessas águas nos pés para a igreja de Hebreus 5 versículo 12, que era a hora deles estar crescendo na fé. Era hora deles ser pastores, mestres. Eles precisavam do leite espiritual. Estava igual criança recém-nascido, com água nos pés. Pois o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática a faculdade exercitada para discernir tanto bem quanto mal, para que não sejamos mais constantes, levados por todo o vento de doutrina. Quantas das vezes, irmão, aparece um mercenário e começa a fazer a cabeça de um de outro, irmão. Daqui a pouco monta uma rebelião na igreja e já sai
já se levar um bando de rebanho das pessoas para montar a sua própria igreja, e muitos já seguem esses mercenários, porque, irmão, são todos discípulos de Absalão. Absalão ali, Absalão ali, Absalão não quer ser submisso ao seu líder. Louvado seja o nome do Senhor. Já acha que possa ser pastor, ser dono do seu nariz, e já leva o rebanho, faz uma rebelião. Eu quero dizer, toda rebelião Deus não está, porque rebelião é do diabo, rebelião é feitiçaria. E o último estágio para encerrar: águas. Primeiro, águas nos pés. Diz assim: água nos pés. Segundo, águas no joelho. Terceiro, água nos lombos. E quarto, água para nadar, águas profundas. Aleluia. O último estágio: profundas. E é nesse estágio, para encerrar, que o crente tem um crescimento espiritual. É nesse estágio que ele começa a mergulhar na profundidade do Espírito Santo. É nesse estágio que ele vai buscar os tesouros lá embaixo. Quem mergulha profundo, irmão, que vai buscar lá embaixo os peixes, é pato velho. Patinho novo não mergulha fundo. Patinho novo, ele mergulha, já sobe sem nada. Mas o pato velho não, ele mergulha lá embaixo, nas águas profundas. Ele pega o melhor lá embaixo e sobe. Quantos hoje, irmão, é patinho novo? Eu já sou pregador, já sou apóstolo. O que você é, irmão? Sou bispo. Ah, é? Patinho, não passou pela oraria de Deus, não foi provado, mas já quer fazer a obra de um pato velho. Já acha que já pode. Não, agora eu já sou dono do nariz, pastor. Já quero abaixar a balaia. Já quero ser pastor, quero ser apóstolo, quero ser bispo. E é nessa profundidade. Jacó, joga para mim, acho que eu vou jogar esse versículo. Romanos 11, 33, 34, 35. Eu vou encerrar, porque 10 e 15. Tá bom, tá ótimo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria de Deus, como da ciência de Deus. A minha fala ciência, do conhecimento de Deus. E quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? A quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, porém, a ele. Ó profundidade. Meu irmão, minha irmã, Deus não quer que você fique mais com águas nos pés, nem nos joelhos. Vai subindo, nem nos lombos. Deus quer te dar maturidade espiritual até você chegar nas águas profundas. Ó profundidade das riquezas. Que Deus abençoe, que Deus vos guarda e que Deus vos protege.